A discussão sobre o aborto tornou-se um tema sensível entre as pessoas. Inúmeras são as discussões e opiniões. A controvérsia em torno do aborto divide famílias, religiões e está presente na política e nas universidades. A mídia também não está ilesa e contempla inúmeros debates quanto ao assunto, sendo sempre necessário o diálogo entre as pessoas para que se encontre um denominador comum. Porém, é importante lembrar que essa discussão perdura há anos e seu principal ingrediente é a divergência. Analisando essa discussão, a presente AEP apresentada por Fran Nilsson, Adalto e Ian desenvolve argumentos sobre a tese de que o aborto deve ser raro e, nas exceções, ser seguro para a preservação da vida. Não trata somente de uma opinião. Ainda nesse sentido, Francisco Raso quem disse: opiniões têm consequências, algumas têm efeitos imediatos, outras nem tanto. É difícil avaliar o tamanho de seus efeitos, mas é certo que opiniões inspiram escolhas e justificam atitudes. Nesse sentido, uma opinião pode nascer e morrer no mundo das ideias sem produzir efeito algum, como por exemplo se acreditou durante séculos de que a Terra era o centro do universo e em outro momento acreditou-se que o Sol estava nesse centro. Hoje entende-se que o cosmos não tem um centro. Outra ideia sem grandes consequências é a de que a Terra seja plana, mesmo diante de todas as evidências científicas que contrariam esta opinião. Por um outro lado, há opiniões com efeito imediato e devastadores na vida das pessoas. Exemplo disso foi a desvalorização de pessoas segundo sua raça e por ser do sexo feminino ao longo da história, com reflexos ainda presentes no mundo inteiro. Com o advento das redes sociais, isso ficou ainda mais evidente e somos alimentados dia após dia com a esperança de que com o tempo a sociedade evolua e compreenda que todos são iguais e merecedores de respeito e igualdade. A realidade do aborto. Se de um lado temos o ideal da rede de prevenção, do outro lado temos a triste realidade do aborto. E essa realidade está bem distante do mundo ideal, já que o aborto é realizado mundo afora com penosos efeitos físicos, emocionais e psicológicos. O aborto pode acontecer de modo voluntário, pela vontade da gestante, ou involuntário, natural ou acidental. De acordo com os conceitos da obstetrícia, podemos classificar o aborto em 3 espécies. Primeiro, aborto espontâneo. Ocorre quando há a interrupção natural da gravidez pelo próprio organismo da gestante. Estima-se que 15% das mulheres grávidas com idade até 35 anos podem ser vítimas dessa espécie de aborto. 2. Aborto acidental. Acontece de forma involuntária e resulta de uma experiência traumática vivenciada pela gestante, exigindo assim a presença de um fator externo, como por exemplo, pode-se citar quedas de escada, atropelamentos, espancamentos, acidentes de trânsito, sustos ou até mesmo escorregões. 3. Aborto induzido. Ocorre quando se realiza um procedimento para interromper a gravidez, quando a gestação represente riscos ou quando o feto não tem chances de sobreviver fora do útero, por presença de uma má formação congênita. Nestes casos, temos o que chamamos de abortos inseguros ou clandestinos. Este procedimento pode envolver a introdução de objetos ou substâncias no útero, agulhas de tricô, cabides de ferro ou até misturas caseiras, ingestão de medicamentos ou líquidos nocivos e uso de força externa, o que pode causar rompimento do útero, hemorragias e até a morte da mulher. Em uma pesquisa realizada em 2004 com 1.209 mulheres nos Estados Unidos, apontou as seguintes motivações para o aborto. 27% delas responderam: não estou pronta para uma criança. 21%, eu não tenho condições financeiras. 13%, eu não quero ser mãe solteira. 11%, eu não sou madura o suficiente para cuidar de uma criança. 10%, um bebê iria interferir na minha educação, na minha carreira. 1,5%, eu não quero que os outros saibam. 1%, meu marido, meu namorado, quer que eu aborte. 0,5%,
Meus pais querem que eu aborte. 2,5%. O feto tem um possível problema de saúde. 2,5%. Tenho problema em minha saúde física. 1%. Sou vítima de estupro ou incesto. 8%. Eu completei minha gravidez. 1%. Outras razões. Conclui-se assim que 8% das mulheres resolveram não abortar. Das 92% restantes, apenas 6% alegaram que fizeram o aborto por motivações terapêuticas ou humanitárias. Assim, 85% dos abortos foram realizados por questões circunstanciais. Esses facilmente evitáveis se utilizassem métodos contraceptivos ou se preservassem de relações sexuais prematuras. Segundo estimativas da OMS para o ano de 2005, só no Brasil foram realizados 1,4 milhão de abortos, 4,2 milhões na América Latina e Caribe e de 42 a 52 milhões em todo o mundo. Ainda, a revista Life, de agosto de 1990, noticiou que existem 1,37 milhão de abortos nos Estados Unidos a cada ano. Além disso, estima-se que no Brasil cerca de 200 mulheres morrem por ano pelo fato de se submeterem a procedimentos abortivos. Uma em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez aborto, e ocorre um aborto a cada 33 segundos. Após análise do tema e de buscar compreender os motivos presentes para a tomada de decisão pró-aborto ou pró-vida, destaca-se que da forma como se encontra expresso na Constituição Federal seja o meio mais adequado ao caso, ainda que não seja o ideal. E com a intenção de contribuir, a presente AEP sugere alternativas para uma melhor administração do tema na sociedade. São elas: promover uma rede de conscientização e de orientação sexual. Sexo precoce é extremamente prejudicial ao desenvolvimento de crianças e de adolescentes. Políticas públicas de proteção à maternidade com amparo psicológico, médico, pré-natal e auxílio financeiro nos casos extremos. Grupos de apoio que contribuam com a saúde mental e emocional de mulheres que sofreram com aborto, gravidez indesejada, estupros, entre outros casos. Promoção da adoção. Como há muitas famílias na fila de espera de crianças para adoção, caso a mãe não deseje ficar com a criança, melhor colocá-la para a adoção. E por último, campanhas pró-paternidade, em defesa do não abandono dos filhos, no caso de pais inconsequentes identificados que não queiram assumir a paternidade. Esses devem ser punidos, além da pensão alimentícia que já existe.